Você acaba de invadir a cozinha bonita e cheirosa. Sou Seychelle Barbosa, chefe de cozinha sergipana arretada, e vou te levar numa viagem pelas histórias e sabores da minha terra. E aí, você já se aprontou? Então, vambora! Seychelle Barbosa, vem pra cozinha bonita e cheirosa. Na alegria de Seychelle Barbosa, vem pra cozinha bonita e cheirosa. Na energia de Seychelle Barbosa, com suas cores e seu sabor. Você sabe qual é a diferença entre macaxeira e mandioca e o que a gente pode inventar com esse ingrediente maravilhoso? Vamos visitar a fazenda do seu Eliseu, lá em Lagarto, região de Sergipe que tem forte a cultura das casas de farinha. Vamos acompanhar todo o processo, desde a colheita até a fabricação da nossa amada farinha de mandioca. O que tem de mistério aí nessa macaxeira? Aqui não tem mistério nenhum. Não tem não? Não. Ai, É só tá cortar a maniva e enfiar aí no chão. Só cortar o quê? A maniva é isso aqui, ó. Ó, já começou, é a maniva. Eita, já cortou. E a gente corta Peraí. aqui de vaca, assim, certinho, um pedaço assim, faz as covas e pronto. Chama plantar. O Eliseu me ensinou como é que faz o plantio da nossa macaxeira, da mandioca, do aipim, e tantos outros nomes que ela tem. Lá era a macaxeira, essa aqui é a mandioca. Vai. E por que esse? Por que não mais pequenininho ali? É que sai um grande, outro pequeno. E você quer que eu tire logo esses dois, que é de dupla? É, essa dúvida. Vamos ver se eu consigo, né, minha gente? Aqui é a mandioca. E agora você vai me ensinar a fazer farinha? Tá ali, ó. No instantinho toca fogo. Não já tocou, que a menina disse que não é pra tocar agora. Você devia tocar nesse tempo. Vamos lá que é pra tocar. Então você vai me ensinar a fazer farinha agora? Vai, ensina. Então vamos embora. E agora, seu Eliseu? Depois que você dá macaxeira e da mandioca pra fazer farinha, o que acontece aqui agora? Mande! Agora tem que ligar o motor, viu? Vai ligar o motor? Motor, peraí. É aqui, é? É. Ahá! Posso ligar? Pode. Vem, meu filho, bota aí dentro. Eita! A gente tem algumas variações da nossa farinha. O sergipano, normalmente, pela pesquisa que eu fiz, as pessoas gostam mais da farinha um pouco mais fininha. Mas manhinha me ensinou a comer farinha grossa. E aqui eu vou mostrar pra você o tamanho da espessura de cada uma. Essa é a farinha que minha mãe tanto gosta e tanto consome. Ela, por ter esse formato mais granulado, mais grosso, ela é ideal para poder fazer farofa, para ter ainda mais crocância. Então, o que vai variar aqui é o tamanho da peneira que é peneirado a farinha antes de embalar. Eu vou falar agora do oposto. Essa farinha que é um pouco mais fina, como você percebe, ela é ideal para fazer pirão, porque ela fica bem grossinha durante o processo. Eu trouxe também mais duas variações que eu vou pegar para vocês verem. Essa aqui tem uma granulação um pouco menor do que a mais grossa. Já essa vai se aproximar um pouco mais da farinha mais fina. Ambas as farinhas são maravilhosas para fazer vários tipos de receitas. E aqui na Cozinha Bonita e Cheirosa você vai aprender a usar elas de diversas formas nas várias receitas que você vai acompanhar durante todo o programa. Criei uma receita especial para você, o nhoque de mandioca. Mas antes da gente começar a nossa receitinha de hoje, eu queria dividir com você uma lenda sobre a origem do nome mandioca.
Mani era uma criança de origem indígena que nasceu com a pele branca e isso causou uma grande surpresa para o seu povo. Todos a admiravam, mas infelizmente ela faleceu com pouco tempo de vida e sua tribo sepultou ela dentro de uma oca. Todos os dias a tribo ia chorar a morte de Mani. E com as lágrimas que regaram o chão, nasceu uma planta que as raízes eram brancas, lembrando a pele de Mani. E a origem desse nome vem dessa lenda, mandioca, casa de Mani. E com essa história, a gente vai começar a nossa receita de hoje. Nossa receita começa cozinhando a nossa mandioca. Eu vou utilizar aqui a minha panela de barro que eu tanto gosto. Aqui eu vou colocar 1 kg de mandioca, mas aí na sua casa você pode usar a quantidade que você quiser. Enquanto a nossa mandioca está cozinhando na nossa panela de barro, eu vou começar a fazer um molho especial que eu criei para você, com o majongome. Primeiro, vamos começar com um pouquinho de manteiga. Eu vou adicionar um pouquinho de manteiga aqui na nossa panela e um fiozinho de azeite extra virgem. Logo em seguida, eu vou adicionar também o alho laminado. Eu gosto muito de usar o alho assim, porque tem mais textura. Como eu estou usando aqui a panela de pedra, ela tem uma temperatura que fica permanente por muito mais tempo. Então a sua atenção tem que ficar redobrada se você usar esse material. Tanto a panela de pedra sabão ou a panela de barro também. Tô vendo que ele está começando a dourar e eu já vou colocar aqui a nossa cebola em brunoise. Brunoise é um tipo de corte, que é o cubinho bem pequenininho, que a gente usa muito essa nomenclatura no curso de gastronomia, nas cozinhas profissionais. Eu vou adicionar tanto a cebola branca como também a cebola roxa. Minha mãe gosta muito de usar a cebola roxa porque ela é mais forte e também porque dá uma coloração. Então, em homenagem à Dona Cida, eu estou adicionando ela aqui também. Depois de aproximadamente 2 a 3 minutinhos, minha cebola e meu alho já estão no ponto e eu vou acrescentar agora a pimenta de cheiro. Eu vou também dar uma dica para você que está acompanhando a Cozinha Bonita e Cheirosa com Cecília Barbosa. Eu gosto muito de refogar bem tudo, porque isso faz com que você tenha uma caramelização ainda maior e você consiga extrair o máximo dos sabores de cada ingrediente. Por isso, eu coloco os ingredientes que tem menos líquido, o alho, a cebola, a pimenta de cheiro também. E aí, quando está tudo bem dourado, que a gente extrai o máximo da cor e do sabor, é que eu venho com o tomate, por exemplo, que tem bastante líquido e que vai fazer uma deglaçagem nessa belezinha de refogado. Aqui eu vou utilizar um tomate concassê, ou seja, que é sem a casca. E aí eu faço isso para justamente a gente não ter aquele trabalhozinho às vezes que tem a casca do nosso tomate. Eu vou acrescentar ele todo aqui. Que barulhinho gostoso! Que delícia, que cheirinho bom! Vou acrescentar também um pouquinho mais de manteiga e de azeite. E cozinhar, gente, é um ato de amor e um ato também de paciência. Então, quando você se debruça na cozinha, é para ter um melhor alimento e poder também você se curtir, se você for fazer essa comida só para você, ou até curtir sua família, seus amigos, experimentar o momento, o presente, o aqui e o agora. Vou acrescentar um pouquinho da nossa manteiga, manteiga da terra. Eu gosto muito de usar a manteiga de Glória, que é a bacia leiteira de Sergipe, que a gente tem muito leite, muita manteiga de alta qualidade, então eu sempre pego manteiga de lá. Refoguei um pouquinho o meu tomate dentro desse molho e agora eu venho com o ingrediente que eu amo trabalhar na cozinha sergipana,
o majongome. O majongome pra mim é uma planta muito sergipana. Minha mãe sempre fazia refogado pra gente e até hoje eu uso muito dentro do meu restaurante, o Seu Sergipe. Tava lá na casa de minha mãe essa plantinha linda e a gente vai acrescentar aqui. Não sei se você conhece, mas essa planta é muito admirada aqui no nosso estado. O majongome vai lembrar um pouquinho o espinafre, um pouco na sua textura, mas ele é ainda mais leve. O majongome a gente usa muito aqui no interior, principalmente. Ele é uma punk, ou seja, uma planta de alimentação não convencional, que às vezes a gente não come porque não conhece, mas aqui no nosso estado esse ingrediente é muito conhecido. Agora eu deixei o majongome refogando um pouquinho, aproximadamente de 2 a 3 minutos, e eu vou fazer agora um molho bem diferente do tradicional refogado de majongome. Aqui eu vou acrescentar uma colherzinha de farinha de trigo. Eu vou usar a base do molho branco para poder fazer essa receita. Você que está acompanhando aí nessa telinha, percebeu que o majongome tinha um volume bem alto. Ele veio até aqui em cima da planta. Mas agora, como ele fica? Ele fica todo murchinho. Então, não tenha medo de caprichar no majongome. Depois que eu refoguei bem o nosso majongome, eu vou utilizar o nosso leite lá da região de Glória também. Eu vou acrescentar um pouco. E aqui eu vou deixar também cozinhando em torno de 2 a 3 minutos esse leite. Então a farinha de trigo vai fazer ele ficar ainda mais espesso para a nossa receita. E eu vou parar a cocção do nosso molho quando ele estiver quase no ponto de napê. O ponto de napê é quando você passa o dedo no fundo da colher e você consegue ver o traço que ele faz. Olha só, eu vou colocar um pouquinho do molho aqui e eu vou passar o dedo. Vamos tirar a nossa mandioca aqui da panela, que ela já está no ponto, e a gente vai começar a amassar ela, certo? Então eu também cortei um pouquinho em pedaços para poder ficar mais fácil o cozimento. Eu vou amassar do jeito que manhã faz em casa, que é com o garfinho, mas se você tiver um amassador, vai com ele. Se você tiver também um espremedor de batata, pode ir também. E aqui agora é um momento de paciência, mas é rapidinho. Eu vou fazer com garfo porque vai criar mais textura no meu nhoque. Se você quiser uma massa mais fluida, sem grãos, aí você pode espremer no espremedor e até espremer 2 vezes no espremedor. Mas aqui eu gosto de textura, que vai ficar muito gostoso assim. E aqui já estou finalizando o amassar da mandioca. Eu tenho uma dica para você muito importante. É bom que você não espere que a mandioca esfrie, porque isso vai dificultar a sua vida ao fazer essa receita. Então, logo quando ela cozinhar, você já vai amassando para ficar mais tranquilo, tá? E tenha a delicadeza também de observar como está a sua mandioca. Tem algumas mandiocas que elas vão ficar mais secas, outras vão ficar mais molhadinha, mais mole, e isso vai interferir na quantidade de farinha que você vai colocar aqui. As receitas normais de nhoque, elas vão com a farinha de trigo, o ovo e depois a gente cozinha. Nessa aqui eu vou fazer especial com aquela farinha bem fininha que a gente começou o nosso quadro de hoje. Eu vou colocar só um pouquinho dela aqui nessa massa. Eu vou acrescentar uma colherzinha só, bem de leve em toda ela. Vou misturar primeiro devagar e depois vou ver se tem mais necessidade de acrescentar mais farinha. Não sei se vocês notaram, mas eu não acrescentei sal nem na nossa massa, nem tampouco no nosso molho, porque tá vindo ingrediente surpresa que vai dar o sal necessário para essa receita. E aqui chegou o momento de colocar a mão na massa. E aos pouquinhos a gente vai incorporar essa massa com a farinha de mandioca.
lá do início da receita. Olha só a textura que fica a nossa massa. Se ela ficar muito molinha, você acrescenta um pouco mais de farinha. E a nossa massa, ela tem que praticamente desgrudar da nossa mão. Olha só como ela fica. Eu vou fazer outro teste também. Acompanha aqui comigo. Olha só a bolinha que fica a nossa massa. E aqui ela já tá no ponto que eu quero. E olha só, tá todo melecado no meu dedo, mas olha só como fica incrível a textura desse nhoque. Primeiro, eu vou colocar um pouquinho da nossa farinha de trigo aqui. Vamos agora começar a preparar os nossos nhoques. Primeiro a gente vai fazer quase que uma cobrinha, né? E é importante untar com a farinha de trigo. Primeiro eu vou fazer aqui. E é incrível a textura que fica essa massa. Acompanhe comigo, você aí de casa. Vamos cortar os pedacinhos do nhoque. É importante tentar seguir um padrão de tamanho para que o nhoque fique bem bonitinho. Outra dica bacana é colocar a farinha de trigo onde você vai deixar o seu nhoque para ele não grudar, certo? Aqui eu já coloco eles arrumadinho, tenta afastar um do outro porque ele pode grudar, certo? Ai, gente, olha só que belezinha de nhoque. E essa preparação, esse momento é bem gostoso. Se você tiver filho, se você tiver um namorado, um marido, envolve todo mundo nesse momento, porque cozinha é compartilhar amor, compartilhar carinho e também experimentar da nossa cultura, do nosso alimento, da nossa origem. E o bacana da gastronomia é que você pode brincar de criar com as técnicas. Aqui, vamos fazer mais um pouquinho. E eu vou mostrar pra você como fica incrível a textura desse nhoque. Olha só a textura desse nhoque, como ele fica branquinho aqui dentro. Isso é maravilhoso. Olha só como ele fica incrível o nosso nhoque. A textura disso aqui. E vamos começar a grelhar os nossos nhoques. A gente vai dar uma seladazinha neles. E eu vou utilizar uma frigideira antiaderente e um pouquinho de manteiga. Aquela mesma manteiga lá de Glória que eu adoro. E vou colocar o nosso nhoque aqui. Bem, essa receita é uma receita que você tem que ter bastante carinho, bastante atenção. É uma receita para você fazer num dia que você tenha mais tempo, que esteja com a família. Você nota que a textura ficou maravilhosa e que ele fica com um leve tom de dourado. E aqui já está no ponto, você já pode reservar para poder continuar selando os outros nhoques. Selei rapidinho, eu já venho para um recipiente e coloco o nosso nhoque. Agora eu venho com um ingrediente secreto. Vou colocar um fiozinho de azeite aqui e eu vou começar a selar a nossa saburica. A saburica também é um ingrediente muito nordestino e sergipano. Aqui eu tenho duas versões dela. Ela é um pouquinho mais fresca e ela também passadinha no óleo primeiro. Então tem duas cores bem diferentes. Então a dica, pessoal, é colocar ela na água um pouco antes de começar a preparar. Primeiro eu vou começar com a saburica mais fresca. Ela tem uma coloração um pouco mais branquinha. E vou adicionar também a que foi frita com um pouquinho de óleo antes, para conservar. Você vai observar que a cor também muda. Vou colocar mais um fiozinho de azeite. Vou misturar essas belezinhas.
Então você aí, quando for fazer essa receita, use os ingredientes da nossa terra para poder valorizar a nossa cultura. Eu poderia colocar o camarão, mas aqui é uma espécie de camarão que também tem um sabor incrível. Então a gente pode sim valorizar o que é nosso e sofisticar aquilo que vem da nossa origem. Esse é o momento da finalização, é um dos momentos mais importantes para a apresentação do prato. Eu vou começar aqui primeiro com o molho, depois com o nhoque e vou finalizar com um pouquinho de queijo parmesão. Encerramos a nossa receita, o nhoque de mandioca com molho de majongome, saburica e o nosso parmesão do estado. Podemos sim valorizar aquilo que é nosso, a nossa cultura e fazer um prato super sofisticado. Para essas receitas e muitas outras, acompanhe os próximos Cozinha Bonita e Cheirosa com Seychelle Barbosa. E aí, vambora?